Olá, Roger Bife aqui. Boas-vindas ao meu canal e ao curso de UI Design com Figma. Hoje, na aula 9, nós vamos falar sobre cores digitais. Então, modelo de sistema de cores. Os modelos de cores são uma forma popular de representar uma gama de cores. O princípio subjacente para quase todos os modelos de cores é o conceito de cores primárias. As cores primárias representam um pequeno conjunto de cores que pode ser combinadas para gerar todas as cores possíveis na gama. Lembra lá da nossa outra aula que a gente falou sobre a teoria das cores, que temos cores primárias, secundárias, terciárias e assim por diante. Essas cores mantêm uma identidade individual própria e não podem ser usadas para gerar umas às outras. No caso de cores digitais, lembra lá que a gente estava falando que as cores primárias são o vermelho, o azul e o amarelo. Nas cores digitais nós temos o RGB, né, que é Red, Green, Blue, ou vermelho, azul e verde. Então, que são as cores aditivas, né? Mistura digital de cores aditivas. Essas cores vão gerar essas outras aqui e o branco. Todas elas juntas vão gerar o branco. As cores nas telas e displays são intangíveis e são geradas artificialmente pela combinação de luzes de cores diferentes. Eles são, portanto, representados pelo que é conhecido como modelos de cores aditivas. O modelo de cores RGB é um sistema aditivo utilizado em scanners e monitores para representar cores. Baseado nas cores primárias vermelho, verde e azul, o RGB permite a criação de 16 milhões de cores utilizando 8 bits para cada canal RGB, com valores variando de 0 a 255. Então a combinação total dos três canais resulta em branco. Então os três canais com 255, 255, 255 é o branco, enquanto a ausência total 000 é o preto. Em telas de LED, cada pixel consiste em subpixels de LED vermelhos, verdes e azuis. Cada pixelzinho da tela são bem pequenos hoje em dia, tá? É muito difícil, se tiver uma lupa para conseguir enxergar um pixel, mas se for olhar ele bem de pertinho, cada pixel ele é dividido em três microlâmpadas, vermelho, verde e azul. Em telas LED, cada pixel consiste em subpixels de LED vermelho, verde e azuis, cujas intensidades determinam a cor exibida. Então, quando tu apaga o vermelho, deixa só o verde e o azul, dá uma cor. Quando deixa outras duas ou os três com maior ou menor intensidade, vai gerar uma cor. E assim consegue-se gerar 16 milhões de tonalidades de cores. A representação de cores no espaço RGB pode variar entre dispositivos, pois a renderização depende dos monitores. Aqui nós temos um cubo, porque ele pode ser representado, né, o modelo de cor RGB aditivo, ele pode ser representado por um cubo 3D, onde nós temos o branco aqui na extrema ponta, que é todos os 255, né? E aqui nós temos as outras extremidades o zero, e lá no fundo, que a gente não está enxergando, seria o preto. Mas aqui nós temos o blue, o red e o green. E o hexadecimal. Então, nós temos também formatos de cores, né? Nós temos o RGB, que é formado 255, 255, 255. Nós temos outros modelos de trabalhar com as cores. Um deles é o hexadecimal. Os códigos de cores hexadecimais são um tipo de código de cor HTML, que você costuma ouvir ser chamado de hex ou hexa. É bastante utilizado em desenvolvimento HTML, web, mobile, enfim, né? Vai servir bastante. Os devs vão pedir bastante o hexa de uma cor. Então a razão para usar números hexadecimais é que é uma representação amigável de valores em código binário. Então nós temos ali, né, de 0 a 255, o hexadecimal vai ser entre 00 e FF. Os códigos de cores hexadecimais começam com o sinal de cerquilha ou hashtag, que é o jogo da velha ali. Então ele começa com o sinal da hashtag, cerquilha, são seguidos por 6 letras e ou números. Então pode ser uma combinação de letras e números. As duas primeiras letras ou números referem-se ao vermelho, as duas seguintes ao verde e os dois últimos ao azul, da mesma forma que o RGB. Então, o hexadecimal vai ser 0 até o 9, depois A, B, C, D, E e F. Então, é como se esticasse, né, os números, né? Então, tu não vai ter o outro número, tu vai ter o 0 a 9, depois o 10 seria o A, o 11 seria o B, o 12 o C e assim por diante, até o F. Então são 16 unidades o conjunto hexadecimal tem.
Nós temos também o HSL, que é Hue, Saturation e Lightness. Nós temos a matiz. No HSL, o Hue determina a cor do arco-íris, tá? Então, o Hue, em inglês, significa matiz. No HSL, essa matiz é que vai determinar a cor. Ela é representada em 360 graus, como uma roda de cores tradicional, tá? Então aqui nós temos as cores e o Hue vai determinar qual a cor. E uma das principais vantagens do HSL em relação a cores RGB é que as cores complementares estão localizadas uma em frente à outra, o que torna todo o sistema muito intuitivo. Então nós temos aqui, né, a cor, vamos dizer que no centro aqui dessa roda seja a cor pura, e daí eu vou escolhendo se eu quero ela mais escura, com mais luminância ou com menos luminância. É a distância do meio da roda de cores é chamada de saturação, ou a quantidade de uma determinada tonalidade que está presente. Olhando atentamente para a roda de cores, é aparente que a cor se torna mais brilhante e vívida à medida que se viaja do centro do círculo até a borda. Saturação é quanto mais viva ela tá, e luminância é quanto mais clara ela vai ficando, mais próxima do branco. Também tem a questão da leveza, né? O lightness. É o valor de luminosidade de uma cor HSL que está numa terceira dimensão, o que na verdade torna o sistema um cilindro. Então a gente estava olhando ali ela no formato 2D, e daí quando ela tem o outro nível, a outra dimensão, ela fica um cilindro. Então nós temos a saturação, a cor e a leveza ou luminosidade. A leveza de uma cor é um gradiente entre o preto e o branco, onde o fundo do cilindro é totalmente preto e o topo do cilindro é totalmente branco. Então, quando tu escolhe uma cor, tu tem a cor pura, e a saturação é quanto mais viva essa cor é. E tu tem também a questão da luminosidade dela, que é quanto mais escura, quanto mais clara. Nós temos também o padrão HSB, que é Hue, Saturation e Brightness. O modelo HSB usa matiz, saturação e brilho. Daí não é luminosidade, é o brilho, como componente para definir a cor. É bem parecido, tá? HSB também é conhecido como HSV, com os componentes matiz, saturação e valor. O V seria de valor. Da mesma forma que o HSL, a matiz descreve o pigmento de uma cor, é expresso em graus para representar a localização na roda de cores padrão. A saturação descreve vivacidade ou opacidade de uma cor. Os valores de saturação variam de 0 a 100 e representam percentagens. Quanto maior o valor, mais viva é a cor. O brilho descreve a quantidade de branco na cor, assim como os valores de saturação. Os valores de brilho variam de 0 a 100 e representam porcentagens. Quanto maior o valor, mais brilhante será a cor. Bom, de cores digitais é isso, e na próxima aula a gente vai falar sobre psicologia das formas. A gente já falou sobre psicologia das cores, agora, não menos importante, existe também a psicologia das formas, que é bem interessante. Esse é o apanhado sobre cores digitais, um complemento às aulas sobre teoria das cores, psicologia das cores e regra 60-30-10. E agora a gente entra na psicologia das formas. Conto com o teu like, que você siga o canal se está gostando, e comente para nos ajudar a apoiar o trabalho cada vez mais. Um abraço.